Olá galera, espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar um pouquinho, dar uma visão geral da linguagem PHP, tá? Considerando que nosso servidor já está preparado para isso, a gente vai ver alguns aspectos básicos da linguagem, para a gente começar a ter condições de trabalhar com ela de maneira mais prática. Bom, geralmente a gente precisa então de um arquivo PHP para a gente poder trabalhar, tá? Eu estou com uma pasta criada dentro da minha raiz do meu servidor, tá? Essa pasta chama intro PHP. Ela está aberta aqui no meu Visual Code. Eu fui nesse menu aqui, File Open Folder. Eu já abro a pasta direta para cá. Então tudo que eu criar aqui vai ser refletido lá na pasta. Eu estou também com essa pasta já aberta aqui no navegador via localhost. Então já estou com o meu endereço web aqui apontando para essa pasta, não tem nada nela ainda, então ela está vazia. Vou criar um arquivo aqui chamado código.php, a extensão geralmente é PHP, isso dá para configurar também, dá para parametrizar outras extensões, mas o padrão é PHP. Eu vou ter ela refletida aqui, tá? Ainda não tem nada escrito. Eu vou colocar aqui um Olá Mundozinho básico. Eu vou ter isso aqui refletido, só que eu tenho que clicar nesse arquivo para que ele seja executado, né? Ou então escrever esse endereço aqui por completo. O que é diferente dá um F5 aqui, fica aparecendo na minha lista de arquivos se ele tiver permissão para isso. Agora, quando o meu arquivo se chama, por exemplo, index, aí já é um nome especial, já é um nome já definido lá pelo Apache como sendo o arquivo principal. Se eu der um F5 aqui na minha página, ele carrega esse arquivo automaticamente, mesmo eu não tendo clicado nele, nem colocado o nome dele aqui, tá? Porque ele tem esse nome específico. Isso também dá para parametrizar, mas só se for necessário, só situação específica. Beleza. O PHP ele pode ser embutido dentro do HTML. A gente tem HTML que é para estruturar o conteúdo da página, tá? Não se preocupe, quando a gente vai passar por isso com mais calma. A gente tem o CSS que é para formatar visualmente esse conteúdo. A gente tem JavaScript para poder dar mais dinamicidade, interatividade nesse conteúdo. E para fazer funções, principalmente de servidor, a gente tem o PHP. Em alguns casos, a gente pode colocar tudo isso em um arquivo só, dependendo da situação, né? E também não é aconselhável ficar fazendo isso para não ficar muito bagunçado. Em algumas situações específicas a gente precisa. O PHP ele pode ser embutido então junto com o HTML. Mas óbvio, mesmo se um arquivo tiver mais código HTML do que código PHP, se ele tiver um pouquinho só de PHP, ele já tem que ter extensão PHP para que ele possa ser entregue ao interpretador de PHP antes de ser devolvido ao cliente, tá? Não se preocupe com esse código HTML. Eu vou até gerar aqui, ó, automático pelo Visual Studio Code HTML. E aí ele me dá essas três opções. Eu vou escolher essa do meio aqui, que é o 5. Vai criar essa estrutura básica aqui. Isso é a estrutura básica de um arquivo HTML. Não vou comentar sobre ele agora. Só que o que eu escrever entre essa tag, esse que a gente chama de tag body, e a tag body, e a tag barra body, que é o fechamento, o que eu colocar aqui são as partes visíveis da minha página, tá? Como eu vou colocar um PHP bem básico, eu vou colocar ele aqui também. Como está misturado com outros códigos, a gente tem a necessidade de colocar esse marcadorzinho aqui, ó. Isso aqui é que vai dizer para o interpretador de PHP que esse trecho aqui é código PHP. Correto? Então, ele vai ignorar essas partes, vai interpretar essa parte aqui, vai gerar os resultados, e aí o que vai aparecer aqui, o que vai ser devolvido para o navegador, nesse pedaço onde a gente tinha um código PHP, vai ser simplesmente o resultado do código PHP que já rodou lá no servidor.
Beleza. Bom, o que a gente pode colocar aqui? A gente pode colocar diversas coisas. A gente pode criar variáveis, fazer operações matemáticas com ela. A gente pode receber dados que o usuário digitou no formulário, na tela. A gente pode fazer conexão no banco de dados e puxar dados de lá e enviar para o usuário. A gente pode fazer uma série de coisas aqui, tá? Nós vamos começar com calma sobre variáveis. Para a gente criar uma variável, a regra da linguagem é que a gente tem que começar com cifrão. Tá? Sempre que você vai usar uma variável, a gente coloca com cifrão. E aí a gente tem aqui uma diferença, além do nome, muito forte, que é a questão do tipo. A gente não deve, na verdade, não pode declarar nessa circunstância. Tá? Em algumas circunstâncias a gente pode, e aí a gente escolhe se sim ou se não. Mas aqui a gente não declara tipo. A gente simplesmente usa a variável e a linguagem, o interpretador de PHP, que vai fazer a associação de tipo. Os tipos existem, mas eles são controlados pela própria linguagem. Então, se eu crio uma variável aqui e coloco um valor para ela, esse valor é um valor inteiro. Então, essa variável aqui ela é uma variável inteira nesse contexto. Dá para a gente fazer uns testes aqui, por exemplo. Tem um funçãozinho que se chama getType, que a gente consegue recolher o tipo, o nome do tipo que aquela variável está naquele momento. Eu disse naquele momento porque a própria variável, se daí a pouco ela receber um valor diferente, ela vai passar a ser de um tipo diferente. Então ela muda de tipo dependendo do contexto que ela tiver. Deixa eu colocar um BR aqui também. BR para quebrar a linha, tá? Assim vai ficar aparecendo tudo um na frente do outro. Ah, não salvei. Vai ficar aparecendo tudo um na frente do outro. Eu posso colocar um BR aqui. Então eu vou mandar escrever na tela um eco e uma tag BR. Lembrando que a minha saída aqui na tela, ela é saída em HTML. Por isso que ao invés de eu colocar um /n, eu coloco um BR, que é uma tag de quebra de linha. Beleza, então nesse momento essa variável aqui está sendo inteira, depois ela está sendo uma variável decimal. E aí é a linguagem que controla isso aí, tá? Comentários. Eu posso comentar código com // posso comentar com Sharp, posso comentar com /, asterisco, *, para fazer comentário de bloco. Assim como a gente faz nas outras linguagens, né? // e o *, asterisco, *, são os mais comuns, que geralmente eu utilizo são esses mesmos. Raramente eu coloco isso aqui. Isso aparece mais em arquivos de configuração. Mas dá para usar também, não tem problema. Na verdade, eu até uso mais do que esse getType. Eu uso bastante isso aqui, ó, vardump. É uma funçãozinha que a linguagem tem, ela serve para mostrar o valor de uma variável e o tipo. Então, geralmente quando a gente está programando, dependendo da situação, a gente quer ver o valor de uma variável, quer ver o tipo que ela está, para ver se está indo de acordo com o que a gente está querendo. Aí essa funçãozinha mostra o tipo e o conteúdo de uma variável. Então, deixa eu até tirar isso daqui. Então, está me mostrando que... eu tirei o valor, né? Ele está me mostrando... Nesse caso, está me mostrando que está nulo, tá vendo? Ele está me mostrando aqui... Deixa eu tirar os outros. Está me mostrando aqui que é uma variável float e que o valor é isso aqui, ó. Tem aqueles problemas de aproximação, né? Esse a gente não costuma conseguir, na maioria das linguagens, o valor exato demais, não. Então tem aqui uma aproximação. E se eu tivesse aqui, sei lá, um inteiro, teria ali um int, o valor é 6. Se eu tivesse isso aqui como string, é um string, o valor é 6. Aproveitando string aqui,
aqui a gente pode usar tanto aspas simples quanto aspas duplas, tá? Com uma diferençazinha básica que é a seguinte. Dentro das aspas duplas, se houver uma variável, ele expande o valor daquela variável, ele usa o valor daquela variável. Por exemplo, aqui, eu vou colocar uma variável aqui, idade, igual a 10. E aí eu vou colocar aqui, sei lá, uma frase. Júlia tem isso aqui. O que vai acontecer? Isso aqui, mesmo estando dentro das aspas, ele vai capturar o valor dessa variável e vai usar aqui. Essa é a principal diferença. Vardamp na minha frase agora. Então, Júlia tem 10 anos. Se você quiser mostrar sem mostrar só a frase mais limpa, né? Você pode dar um eco também. Eco na frase. E aí a gente vai ter isso daqui. E se eu utilizar aspas simples, aí ele não faz essa verificação. Ele vai usar isso aqui como sendo um texto normal. Perceberam a diferença? Então, com aspas duplas, ele tenta ver se tem variáveis lá dentro e expande. Então, geralmente, quando a gente não precisa, é melhor usar aspas simples mesmo, porque você evita dele ficar procurando coisas ali dentro. Ok. Comentários já falei. Estou com a minha listinha aqui. Sobre os tipos, né? A gente não define, mas então existem os tipos. Esses tipos float, int, float, bool, né? de verdadeiro ou falso. String, array, object, é mais relacionado já com vetores e classes. Esses tipos existem, mas geralmente eles são controlados pela própria linguagem. Verdadeiro e falso, que é true e false. E esses caras, na verdade, eles são case sensitive, o true e o false, tá? Algumas coisinhas são case sensitive dentro da linguagem, mas não é tudo, não. Então, você pode escrever ele de qualquer jeito que você quiser. O true e o false. Mas o comum é o minúsculo mesmo. Se eu der, por exemplo, um eco aqui no false, ó. Deixa eu criar uma variável D aqui. False. E se eu der um eco nela. Caramba. Um eco nela. Ela não vai aparecer nada aqui, porque ela é meio que interpretada como string vazia. Então não vai aparecer nada. O vardamp aqui já pode me dar uma informação um pouquinho melhor se eu tiver. Aqui está falando que é uma variável booleana e que o valor é falso, tá? Então, geralmente, quando a gente está desenvolvendo, esse tipo de função ajuda bastante para a gente ver algumas informações. Tem uma outra também que eu uso, que é o printr, que é mais para vetores, tá? Mais à frente eu falo. Beleza. Então, a gente pode embutir o código dentro do PHP, sim. Desculpa, dentro do HTML, né? E a gente coloca esses marcadores aqui. Tem um outro marcador, que é um marcador menorzinho, que é isso aqui, ó, sem a palavra PHP. O que ele faz? Ele já dá um eco direto. Então, mesmo se a gente colocar o eco, ele já coloca o eco direto lá. Então, às vezes, isso aqui é muito comum. Por exemplo, quando a gente está mexendo com HTML e só num pedacinho muito pequeno do HTML, sem ter muito processamento, a gente só quer mostrar um valor que foi calculado pelo PHP. Às vezes a gente coloca isso aqui, ó, que aí é uma forma bem curta de escrever algo mais curto, tá? Mas o mais usado é esse, e esse aqui em circunstâncias mais curtas. Existem ainda algumas outras variações, mas acho que não vem ao caso aqui nesse momento. Beleza. Aí, a gente pode também ter arquivos HTML, arquivos PHP, desculpa, sem nenhum código HTML dentro.
aqui, por exemplo, digamos que é um código em que eu vou colocar uma classe ou uma ou mais funções que a gente vai reutilizar, né? São funções que a gente reutiliza, então eu não quero reescrever ela em todos os arquivos, eu quero deixar um arquivo separado com elas e vou fazer a importação. Nesses casos, a gente cria assim normalmente e a gente não coloca o fechamento. A gente não coloca essa parte de baixo aqui. Isso é uma sugestão lá do próprio manual do PHP, porque com esse fechamento, sinceramente eu não sei explicar o detalhe técnico do erro, tá? Mas com esse fechamento, quando a gente tem linhas em branco aqui, depois do fechamento, em algumas situações pode dar alguns erros, tá? Eu não sei explicar exatamente em qual situação, mas em algumas situações o manual pede para quando a gente tem só arquivo assim, em que a gente tem PHP puro, sem HTML, a gente deixa só a tag de abertura. É tanto que se eu colocar aqui, ó, vou escrever aqui alguma coisa, uma função. E aí, quando eu peço aqui para o meu... Tirar esse público daqui. Quando eu peço aqui para o meu Visual Code fazer formatação de código, ele remove sozinho. Então, eu apertei o atalho aqui, Ctrl Shift I, que é o de formatar código, ele já até removeu aqui o meu fechamento, tá? Beleza. Aproveitando que eu já coloquei essa função, a sintaxe de função é essa. Tanto função quanto procedimento, tá? Então, não tem uma sintaxe diferente para função e uma sintaxe diferente para procedimento, não. É a palavra reservada function mesmo. E a gente coloca aqui o nome da função. Depois vem a lista de parâmetros. Se não tiver nenhum parênteses, fica vazio. E aí, aqui dentro das chaves, a gente coloca o código da função que a gente está criando. E para chamar essa função, a gente usa o nome dela. Aí já é bem básico mesmo. Vou chamar lá do index. Eu vou chamar essa função daqui com o nome que eu dei para ela. Mas o que a gente precisa antes? A gente precisa fazer uma importação, né? Uma vez que está em outro arquivo, a gente tem que acionar aquele recurso lá. Tem mais de uma maneira de fazer importação, utilizando include, utilizando o include once, utilizando o require e utilizando o require once. Qual que é a diferença? O include, ele inclui o arquivo, né, que a gente está importando. Dependendo de alguns erros que estiverem naquele arquivo, ele inclui mesmo assim. Então, por exemplo, se tiver várias funções lá, e às vezes uma das funções estiver com algum erro, ele inclui o arquivo mesmo assim, e aí só vai dar erro no momento em que você usar aquela função que está com problema. E se você não usar, não vai dar erro. O require é mais restrito. Na hora de incluir, ele já verifica se tem erros lá. Se tiver algum erro lá, ele já nem inclui e já acusa erro no programa, tá? Agora, essas variações aqui com once no final é para incluir apenas uma vez. É uma situação, por exemplo, se o arquivo A inclui o B e o B inclui o C. Então, o A incluiu o B. Quando ele incluiu o B, o C já veio junto, né? Porque o C está sendo incluído pelo B. Se depois o A incluiu o C novamente, se a gente utilizar o include ou o require, uma nova cópia desse C vai ser incluída. Agora, se a gente utilizar essas versões aqui com once, ele vai fazer essa análise, vai entender que já veio uma cópia do C e que ele não precisa incluir novamente, então ele vai deixar de incluir. Ele vai reduzir a quantidade de código que um arquivo inclui a partir do outro, tá? Nesse caso aqui, eu vou usar o require once mesmo. Alguns códigos aqui, eles ao invés de serem funções, eles são construtores de linguagem, que se chamam. Então, são códigos que dá para você usar de mais de uma maneira. Então, aqui eu simplesmente colocar as aspas e fazer a minha inclusão. Meu arquivo está na mesma pasta. Eu poderia ter esse arquivo em outra pasta, mas aí eu teria que colocar o endereço aqui para poder fazer a inclusão. Ele está na mesma pasta, então simplesmente vou colocar
o nome dele aqui. Mesmo na mesma, às vezes é bom colocar um ponto barra e o outro. Beleza. Arquivo incluído, eu já posso utilizar aquela função que está lá nele. Então, a minha saída está sendo gerada por essa função. Beleza. Detalhes de função. A gente pode passar parâmetros, né? A e B, por exemplo. Esses parâmetros podem ser declarados assim, sem o tipo. E eu posso fazer qualquer utilização deles aqui dentro. Por exemplo, C recebe A mais B. E depois eu mando mostrar a soma. Esse símbolo de mais é para concatenar aqui no PHP. Tá? Beleza? Então agora minha função espera 2 parâmetros. Eu tenho que passar os parâmetros para ela, né? Eu posso colocar valores padrão lá também, então não vou ficar entrando tanto em detalhe para a gente não ficar longo demais. Eu tenho aqui minha resposta. E a minha função, ela pode também dar algum return. Mesmo eu não definindo o tipo de retorno, ela pode retornar, então ela pode retornar qualquer tipo. Ao invés de eu colocar aqui a soma, eu vou simplesmente retornar isso aqui. E isso então vai ser exibido por esse script aqui que fez a chamada. Então agora eu vou mostrar aquilo que veio como resultado da chamada da função, mas por aqui. Vou colocar aqui também. Retornou. Só para a gente ter certeza que está executando outro código. Aqui, ó, retornou isso daqui. Então isso aqui veio da função que está nesse arquivo aqui. Tá? E aí, se eu quiser deixar um pouco mais restrito, eu posso declarar os tipos, se eu quiser. Ó. O tipo aqui que eu estou recebendo e também o tipo que eu estou retornando. Tá? E aí vai funcionar normalmente. Só que agora, se eu passar, por exemplo, aqui um ponto flutuante, o PHP vai tentar transformar isso aqui naquele tipo que a gente definiu. Então, se eu passar aqui um float, ele vai tentar transformar esse float em inteiro, porque a minha função espera inteiro. E se eu dar um retorno aqui com um número fixo, esse número vai ser convertido para string, porque o meu retorno é string. Então, quando a gente define aqueles tipos, tanto dos parâmetros quanto de retorno, o PHP ele passa a tentar converter os tipos para aqueles tipos que a gente especificou. Tá? Então, me deu 14. Ó. Eu tinha aqui 12.56 mais 2.6. Então, ele simplesmente ignorou essa parte flutuante aqui. Dá para configurar também, não vou fazer isso agora, mas dá para a gente configurar para o PHP ser mais rigoroso ainda com relação aos tipos. Ao invés de tentar converter, igual ele fez aqui, ele falar que está errado. Aí é uma outra forma. Se a gente precisar disso, aí a gente tem que fazer uma configuração. Aí ele passa a se comportar assim. Ó. Aqui está esperando um int, mas você está passando um double, erro. Aí ele para o código e acusa erro, tá? Mas eu não vou entrar em detalhes para a gente não ficar comprido demais. Então é possível, mas é possível fazer isso. Então é possível deixar sem tipo nenhum, e aí ele vai somar qualquer coisa que você passar aqui. É possível especificar o tipo, e ele já vai tentar converter para aquele tipo, com as conversões automáticas dele. Ou, além de especificar o tipo, você pode configurá-lo para apontar erro se o tipo estiver errado. Ok. Classes. Vou criar um outro arquivo aqui. E aqui eu vou criar uma classe. A gente usa a palavra reservada class e tem que dar um nome para ela, né? E aqui dentro, entre as chaves, a gente coloca os códigos dela. A gente declara as propriedades, né, os atributos da classe. E aí a gente coloca visibilidade, geralmente. Vou colocar uma coisa bem básica aqui. Private RA e
private nome. Coloquei bem básico. Aqui também é um local onde a gente pode, se quiser, especificar os tipos, tá? Para deixar o código mais restrito, de acordo com a nossa necessidade. Se precisar, a gente pode colocar. Beleza. E aí a gente tem o construtor. O construtor em PHP não é um método com o mesmo nome da classe, não. É um método. Cadê? É um método com o nome construct. Então, é um nome específico. Construct. Eu não vou colocar nada no construtor aqui por enquanto, não. Não vou passar nada, mas eu poderia passar alguma coisa aqui no construtor. Depende da minha necessidade, tá? Então, ao invés de ser um método com o mesmo nome da classe, é na verdade um método com o nome construct. E aqui a gente tem 2 underlines, tá? Se vocês forem fazer aí manualmente, são 2 underlines. Eu fiz utilizando um atalho aqui, ó. Eu escrevi com e enter, ele já me deu o construtor. Então, visibilidade, é uma função normal, só que agora com a visibilidade, porque está dentro da classe, né? Se vai ser público ou se vai ser private, etc. E aí você pode fazer algum código inicial aqui no construtor. Eu vou colocar... dentro da classe a gente tem aquele operador this, é uma variável também. E aqui, uma grande diferença, para a gente acessar as coisas dos objetos, ao invés da gente fazer ponto, a gente faz essa setinha aqui, ó, tá? E as propriedades que estão dentro do objeto, mesmo elas tendo sido criadas aqui com o cifrão, no momento que eu estou utilizando elas dentro do objeto, eu não uso o cifrão. Então, this RA aqui, o this ficou com cifrão, mas o RA não. Eu vou colocar aqui um valor padrão. E também aqui o nome, sei lá, string vazio. Depende da lógica, a gente colocaria valor diferente. Vou fazer aqui um get set public function get RA, que vai ser o quê? Vai retornar this RA. E vou fazer aqui um public function set RA, que vai receber um RA como parâmetro e vai guardar no atributo da classe aquilo que ele recebeu como parâmetro. Beleza. E aí para o outro, eu vou usar aqui, ó, o comando direto, tá? Eu fiz um com código aqui, eu já vou colocar direto para ele poder gerar. Não precisa ficar gerando isso tudo manualmente, não, senão a gente gasta muito tempo. Get nome e o set nome. Para isso aqui, para a gente conseguir fazer essas coisas automáticas, a gente tem que instalar algumas extensões. No caso, eu estou com... Aqui embaixo dá para ver as extensões. Ó. Eu estou para PHP, esse aqui, PHP IntelliSense, desse Ben Memburn, e o PHP Getter Setters desse PHP Roberto aqui, tá? Para PHP são essas 2 extensões que eu estou instaladas, e no mais são recursos básicos da linguagem mesmo. Beleza. Criei uma classe, vou colocar mais um código aqui, só para mostrar. Vou dar uns ecos aqui. Estudante. E uma quebra de linha.
eco nome, dois pontos, this nome, o RA primeiro, tanto faz, né? RA e uma quebra de linha, beleza, BR. Ok, então eu vou acionar essa classe lá do meu index. Então vou tirar essas coisas aqui. Eu estou usando agora o outro 2. Lá eu criei uma classe chamada estudante. Eu tenho uma classe. Como que eu crio, então, um objeto dessa classe? Eu tenho que ter acesso ao código, né? Então eu fiz o require. E aí eu posso criar aqui uma variável recebe new, o nome daquela classe, que no caso era estudante. Estudante mesmo. Acho que foi. Se tiver que passar alguma coisa no construtor, eu posso passar aqui. Outro 2, estudante, beleza. Ok. E aí, agora eu posso fazer o acionamento dos métodos. Objeto set RA 2556. E objeto set nome tranquilo Silva. E aí, se eu quiser acionar o mostrar, mostra. Beleza, então tem o meu objeto lá, ele está em outro arquivo, então eu precisei importar. Para eu criar tem minha classe lá, desculpa. Tem minha classe lá, eu criei ela em outro arquivo, então para eu usar aqui do meu index, eu tenho que importar. Fiz a importação, aí criei um objeto dessa classe através do new. Utilizei os métodos set para poder fazer passagem de dados para ela e acionei o método mostra para poder mostrar as informações. Então esse mostra está sendo feito por esse código aqui. E eu estou acionando esse código aqui. Lembrando que para acionar, para usar propriedades e métodos de algum objeto, de alguma classe, ao invés de usar ponto, a gente utiliza essa setinha aqui, que é a principal diferença, tá? Isso aqui pode render também, você pode colocar os tipos aqui, igual nas funções normais, se você quiser. Pode colocar tipos aqui também, se você quiser, tá? Mas eu estou passando mais rápido para a gente não demorar demais. Beleza. Próximo item que eu coloquei aqui foi de condicionais. A gente tem aqui if else, então eu nem vou render muito sobre isso, não. Só vou colocar aqui. A gente tem o if normal, a gente colocaria a condição aqui e colocaria o código aqui. Se a gente precisasse fazer else, a gente teria o else aqui, else if, quantos forem necessários, com mais alguma condição. Else. Uma diferença é que o PHP tem um else if junto, tá vendo? É a mesma coisa do else if, mas eu particularmente não tenho costume de utilizar porque eu já aprendi nas outras linguagens else if, então já tinha costume de fazer else if. Mas tem o else if junto, se quiser utilizar. Se quiser, pode. E o else sozinho, normal. Estruturas bem comuns de acordo com as outras linguagens. Então, eu não vejo necessidade de entrar. Dá para fazer isso aqui também um pouquinho diferente, o que não é muito comum. É mais para quem, por exemplo, sabe aprender o Pascal, aquelas coisas, e vem direto para o PHP. Às vezes, ao invés de usar essas chaves aqui, vai usar dois pontos. Vai usar dois pontos aqui. E no final vai colocar um endif. Tem uma forma assim de fazer também, tá? Lá no material acho que tem exemplo disso, mas não é muito comum, não. Eu mesmo
não tenho costume. É mais para quem está acostumado com sintaxe de Delphi. Vou colocar 2 pontos aqui nos if else, tá? Mas a forma mais comum das linguagens C, C++, Java, ela é implementada. Beleza. E aí a gente vai para os laços de repetição. Os laços de repetição, eu vou criar um vetor. Tá? Eu vou tirar essa parte aqui já, tá? Para a gente fazer repetição, eu vou criar um vetor aqui. Um vetor simples por enquanto. Essa mudança toda é porque eu apertei o de formatar. Ele dá uns espaços aqui, uns espaços aqui. É até bom que fica mais legível o código. Eu vou criar um vetor aqui. A gente pode criar o vetor utilizando a palavrinha array. E a gente bota os valores aqui dentro. Como não tem muito controle de tipo, a gente pode inclusive colocar aqui tipos diferentes, tá? No mesmo vetor. Isso não tem problema não. Aqui no PHP não tem problema não. Beleza. E a gente pode criar o vetor também de outras maneiras. Eu não vou entrar em tantos detalhes, porque eu tenho uns outros vídeos só de vetor. E aí, se vocês quiserem ver com mais calma, eu deixo lá para vocês. Ao invés de utilizar isso aqui, utilizar só com colchetes assim, ó. E a gente pode também, ao invés de criar o vetor, né, principalmente se a gente for construindo ele ao longo da execução do código, a gente pode simplesmente ir usando, que o PHP vai criando ele para a gente automaticamente. Por exemplo, eu não tenho vetor 3. Eu falo assim, vetor 3 recebe qualquer coisa. Depois, vetor 3 de novo. Aí o PHP vai criando ele para mim. Eu não tenho que declarar ele inicialmente com um tamanho específico. O PHP vai criando ele para mim e vai preenchendo de acordo com que esses códigos aqui vão sendo executados, tá? Então, 3 maneiras básicas de se criar um vetor. Quando a gente tem os dados já no início, a gente pode criar assim. E quando a gente vai criando ele de maneira com que o código vai sendo executado, a gente pode criar assim. E aí tem mais umas especificidades sobre índices, mas eu não vou falar nesse vídeo, vou deixar um outro vídeo lá para vocês sobre isso. Aí para a gente percorrer esses vetores, a gente pode utilizar for normal. Normal, assim, entre aspas, né? Porque a gente não tem, por exemplo, que declarar o tipo aqui, mas a maioria das coisas são bem comuns. Então vou percorrer o vetor 1, por exemplo. Esse count serve para eu saber quantos elementos tem no vetor, tá? É uma funçãozinha da linguagem já que me diz quantos elementos tem no vetor. E aí eu simplesmente vou dar um eco mesmo aqui no valor do vetor. Opa, posição I. E vou dar uma quebra de linha. Também para não ficar tudo. Então só um espacinho também tá bom. E um espaço para não ficar muito embolado. Então a gente vai ter aqui. Deixa eu ver. Não deu nada na verdade. Deixa eu conferir aqui. O que deu. Eco V1. Isso. Aí eu tenho aqui os valores daquele primeiro vetor. O segundo seria da mesma coisa, tá? Eu ter criado ele com colchete, ao invés de ter criado isso aqui, não faz diferença na hora de usar, não. E se eu quisesse fazer com while, eu também poderia fazer. Vou fazer um outro com while aqui. Só para vocês verem que os laços de repetição, eles são muito similares aos laços de repetição das outras linguagens.
while, quanto então o i2 for menor que count, vou fazer para o v2, acho que os valores estão os mesmos. Não vai fazer diferença, mas eu vou fazer com o v2 aqui. E aí eu vou executar alguma coisa. Vai ser um eco. Eu vou mostrar o índice também. E 2 ponto. 2 pontos, concateno com o valor do V2 na posição I2 e concateno com um espacinho no final. E aí eu tenho aqui, opa, a gente acostumado com for, esquece de colocar o i++ aqui, né? Deixa eu parar, vou executar de novo aqui. E também vou dar uma quebra de linha aqui, antes do primeiro, para separar um do outro. Beleza, então os laços de repetição for e while, eles existem normalmente e a gente pode utilizar sempre que necessário, né? A linguagem implementa esses caras. Aí tem um outro laço de repetição, tem o do while também, tá? Normal, não vou exemplificar, mas tem o do while normal. E aí eu tenho um outro laço que eu preciso exemplificar, que é um laço necessário quando a gente tem vetores que tem os índices, vamos dizer assim, desestruturados. Esses dois vetores, esses três vetores, na verdade, que eu criei aqui, dessas três formas, eles começam com índice 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente, tá? O que acontece no PHP? Eu posso mexer nesses índices. Dependendo da situação, isso nem é legal, mas eu posso mexer nesses índices. E aí eu crio uma situação, ou crio situações que são difíceis de serem contornadas utilizando o for e o while. Eu vou fazer um exemplo rápido, mas eu vou deixar outro vídeo com mais detalhes sobre isso. Primeiro, igual nessa situação aqui, ó, eu tenho o vetor 3, que ainda não existe, então eu estou começando a utilizar, eu já posso começar ele já colocando um valor aqui, ó. E aí, essa minha ordem, ela passa a ficar um pouco bagunçada. Eu posso, inclusive, colocar ordens diferentes. E o que eu tenho? Eu tenho um vetor, esse vetor 3, que vou usar o printr para mostrá-lo, tá? Esse printr é uma daquelas funções que eu gosto de usar, às vezes, quando estou testando alguma coisa. Ele vai me mostrar o vetor inteiro, mas sem percorrer. Óbvio, eu não consigo utilizar isso para montar uma saída estruturada na tela. Isso aqui é mais para teste mesmo. Então, vou mostrar aqui o vetor 3. E ele vai aparecer ainda um pouco bagunçado aqui. Eu vou colocar uma tagzinha pré aqui. Depois vocês podem dar uma pesquisada aí. Essa tag pré, em algumas situações ela pode ser útil também. Às vezes eu crio um HTML lá cheio de espaço. O navegador ele corta esses espaços, ele remove algumas coisas. Quando eu coloco essa tag pré, estou dizendo para o navegador não fazer isso, para ele respeitar algum espaço a mais, alguma quebra de linha a mais que eu tenha colocado. É basicamente isso. Aí, aqui, ó. Então eu tenho um vetor desse jeito, ó. A primeira posição é 5, depois a 6, depois a 2. Então é difícil de eu percorrer um vetor desse utilizando um for. Por quê? Primeira vez que eu usei o vetor, o PHP está criando o vetor, eu falei que eu quero colocar na posição 5. Então ele colocou 45 na posição 5. Depois eu deixei em branco aqui o colchete. Então ele colocou isso aqui na posição que ele calculou. E como que ele calcula? Ele pega a maior que já existe, que é a 5, e coloca em uma a mais. Então colocou na 6. Depois eu especifiquei posição 2, que é uma menor do que essa que já existia. E coloquei Maria. E se eu colocasse mais uma aqui vazia,
por exemplo, ele iria pegar a última numérica que ele tinha, que no caso é 6, e iria colocar na posição 7. Aqui, posição 7. Então, eu começo a ter situações em que é meio difícil de eu processar esse vetor utilizando for. E ainda, além disso, eu posso ter situações assim, ó, em que o índice do vetor é um nome. Em que o índice do vetor é um nome. E aí que zanga mesmo. Eu não consigo processar isso aqui utilizando um for, tá? Aí tem um laço de repetição chamado for each, que a gente consegue utilizar nessas situações. Que eu vou mostrar aqui agora. Então, meu vetor está todo assim, ó. Ó, as posições, elas estão com números, além disso estão desordenados e ainda tem posições com nome. Isso aqui é muito utilizado, tá? Principalmente quando a gente está recebendo dados que o usuário preencheu no formulário. Esses dados eles são indexados por nome. E do banco de dados também. Quando a gente está pegando dados do banco, em algumas situações esses dados eles são indexados pelo nome. A princípio, dá na gente um certo estranhamento, quando a gente vem de outras linguagens em que isso não é possível, mas depois a gente vê que isso aqui é, na verdade, bastante útil. Tá, então vou fazer uma repetição. Eu não quero mostrar esses dados assim, esquisitos, né? Às vezes eu poderia querer criar uma tabela com eles ou fazer algum processamento mais específico. Eu precisaria processá-los um a um, então precisaria de um laço de repetição. Esse laço de repetição se chama for each. Como que ele funciona? Ele me permite percorrer um vetor, que eu tenho que colocar o nome aqui, s, e eu crio uma variável aqui para ser uma variável meio que auxiliar, que vai receber a cada repetição um dos valores do vetor. Então, a cada repetição, a minha variável valor, ela estará com um dos valores do meu vetor. Então, na primeira repetição, essa variável valor estará com 45, na segunda com Haddad, na terceira com Maria, na quarta com Pedro, e assim sucessivamente. E quando chegar aqui no final, o for each já sabe que ele tem que parar automaticamente. Eu não preciso definir condição de parada. Ele já sabe que ele tem que parar automaticamente. Então, eu vou colocar aqui... Só vou colocar a variável direto. Falou. E vou concatenar com a quebra de linha, senão vai ficar tudo na mesma linha. Beleza, então o que eu tenho aqui agora? Os meus dados aqui separadinhos, tá? Esse for each ele tem uma outra variação, que é o seguinte. A gente consegue pegar também os índices. E aí a gente teria que colocar uma outra variável aqui, ó. Isso. Assim, esse é o vetor que eu estou percorrendo. E essas duas variáveis, a cada repetição, elas estarão, respectivamente, com o índice do vetor e o valor do vetor. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, posso usar de várias formas, tá? Índice, concatenar com 2 pontos, concatenar com valor. E aí, eu vou ter aqui embaixo, né? Como eu tenho os dois for each, esse aqui gerou essa parte daqui de cima, e esse daqui gerou essa parte daqui de baixo, tá? Isso eu vou deixar uns vídeos com um pouco mais, falando sobre isso mesmo, com um pouco mais de detalhes. Quem tiver ficado com dúvida aqui, eu aconselho assistir os outros. Quem já tiver assimilado, ok. Bom, eu acho que eu vou parar por aqui. Os tópicos que eu tinha separado para esse vídeo são esses. Tem mais coisas a gente vai vendo mais para frente, tá? O que eu quero que vocês façam? Quero que vocês façam esses testes aqui que a gente fez no vídeo, no mínimo, né? E, se possível, já comecem a fazer outros. Deem uma olhada também no material, que eu vou deixar o material lá. Tem bastante material que vocês podem dar. Não quero que vocês decorem material, estudem material.
item por item não. Quero que vocês deem uma folheada no material para vocês saberem onde que as informações estão, para vocês consultarem quando for necessário, tá? Então é isso, até a próxima. Vou finalizar aqui. Tchau, tchau.